Bem, nesse momento eu quero entrevistar um jovem que viveu muitas crises na sua adolescência, na sua juventude, mas ele, quando teve um encontro com o Senhor, o encontro foi tão marcante que ele não conseguiu parar de viver radicalmente, fazer loucuras por Deus. Eu vou conversar agora com John, com João. Olha, eu curti. Que doido, agora eu gostei, velho. Só porque o cara trabalha com veterinário, vocês tocaram a música da roça. Vocês estão mandando ele pra roça, não, né? Estou mandando ele pra roça, cara. João, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Você nasceu num lar cristão? Eu nasci... Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha pouco mais de 1 aninho de idade. E, segundo ela, na oração de conversão, eu estava com ela, numa sacada de um prédio em Governador Valadares, minha cidade natal. Uhum. E ela conta que, ao mesmo tempo, quando ela ia orando, eu também fui fazendo a oração. E eu nunca tive uma divisão de quando eu fui do mundo, eu fui de Jesus, porque desde pequeno o Espírito Santo me pegou e minha mãe já foi para a obra e foi fazer a obra. Então, desde pequeno, eu me considero que sempre fui de Jesus. Você é acostumado com as coisas de Deus desde pequeno? Acostumado. Não foi apresentado a Deus em um determinado momento da vida, não? Simplesmente Mas mesmo não. assim, você viveu momentos difíceis na sua adolescência, na sua juventude. O que foi? Conta pra gente. Eu vivi um momento de crise, porque houve a separação dos meus pais se separaram. Como você falou, sou estudante de medicina veterinária, meu pai é pecuarista, é fazendeiro. Então a gente viveu um pouco mudando de lugares para lugares. E aí, um determinado tempo, passei minha infância e minha adolescência dentro da igreja, sendo doutrinado, aprendendo tudo certinho. E na juventude, quando eu comecei a trabalhar e ganhar um dinheirinho, aí veio as coisas do mundo, porque quando o dinheiro entra, ele é a raiz de todos os males e aquela coisa toda, e eu conheci o mundo e tudo que ele pode oferecer para quem tem dinheiro. É engraçado, João, sabe uma coisa? Que o dinheiro, se você tem Deus, ele potencializa a sua capacidade de servi-lo. Mas se você tem dinheiro e quer pecar, ele te coloca mais perto de Satanás, não coloca? Exatamente. Porque o cara quer pecar, mas ele não tem dinheiro para levar uma mulher para o motel, aí não tem jeito. Acabou. Ele quer cheirar um pó, não tem dinheiro para ir comprar o pó, então ele tem que pecar só na mente, não é verdade? Então o dinheiro estraga mais o homem se ele não tem Deus, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, tanto que, como é que se diz, existe uma grande realidade nessa daí, que quando eu comecei a ganhar dinheiro e tal, que eu comecei realmente a conhecer as coisas do mundo, que eu comecei a sair, e aí eu me envolvi, não bebia, não tem histórico familiar meu de bebida, nem meu pai, nem minha mãe, e eu comecei a beber, e comecei, não cheguei assim a conhecer o mundo das drogas, mas enfim, festas, muita farra, balada, como se diz no mundo, mas sempre, 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 no ponto alto das festas, aquela vozinha falava no meu coração, seu lugar não é aí. Sempre. Exato, sempre no ponto alto das festas. Quando para todo mundo estava bom, para mim começava o declínio, começava a cair. Então você está me dizendo que Jesus vai nas baladas? Vai nas baladas. Jesus entra Eu entrevistei um rapaz aqui outro dia que ele falou que dentro de um motel Cristo falou com ele. O outro falou comigo que Cristo falou com ele dentro de um lugar fazendo obra de macumba, de confusão. Jesus não tem dificuldade de entrar nesses lugares, não? Ele entra nos lugares mais loucos. Por amor da gente? Por amor a gente. É demais, literalmente, né? Por amor a gente. Ele é demais. A gente é um bando... Sabe um vaso sanitário? Sabe aquilo que a gente faz dentro do vaso sanitário? Deus tinha 2 opções. Ou ele dava descarga no vaso e começava do zero. Ou ele descia dentro do vaso e virava aquilo que está dentro do vaso junto conosco. E ele preferiu descer para poder resgatar a gente. É uma coisa doida, né, rapaz? Muito doido, cara. Então, no meio das festas, você pirava? No meio das festas, para todo mundo é normal. Por exemplo, a bebida chega num ápice das pessoas, elas se lembram, elas se esquecem, elas não lembram de nada. Eu nunca esqueci. Eu sempre me lembrei do que eu falei. Pelo contrário, eu já até falei de Deus bêbado. Que é uma coisa. Fui doutrinado. Não vai falar de Jesus para ninguém bêbado, não. Mas todo, assim, doutrinado, aprendi a escolinha dominical, ia na escolinha dominical, sendo doutrinado para minha mãe, que sempre esteve na obra. Depois minha mãe se tornou pastora. Então eu fui criado, como é que se diz, vivendo um evangelho da minha mãe, assim, real, uma coisa real.
E aí decidi ir para o mundo por conta própria, não tem aquela historinha que fui fisgado, não, eu decidi. Não foi abuso, não foi foi, malcriação. Eu decidi. Você falou, não. eu quero pecar, gente, tira a mão de mim aqui, por Não, favor. eu decidi, tanto que meu pai, ele não é, digamos, protestante, ele é católico, mas meu pai é uma pessoa de hombridade, de caráter, meu pai nunca bebeu, meu pai nunca foi em festa, não é festeiro, e eu decidi me envolver com isso. A minha grande questão foi festa, foi sair, foi curtir a vida e gastar dinheiro. Mas e aí você aproveitar. teve um momento no meio disso tudo que foi um grande embate frente a frente com Deus dentro de um carro. Como é que é esse negócio aí? Cara, foi muito doido. Porque eu, depois de um tempo que eu estava no mundo, eu já não consegui mais. E aí eu vi que já não dava mais, aquele não era meu lugar mesmo. E eu voltei para Jesus. E nesse voltar para Jesus, aquela vozinha que sempre falava comigo, lá atrás, sempre falava no meu coração, durante um tempo ela ficou com o volume meio baixo e depois ela simplesmente voltou a falar o meu coração. E eu tomei a decisão de voltar para Jesus, mas eu não entreguei meu coração de verdade para Jesus, quando eu voltei para Jesus. Aí um belo dia, eu e meu pai, a gente indo visitar uma fazenda, um rapaz perdeu o controle do carro, voltamos de uma balada de Divinópolis e nós perdeu o controle e a gente saiu no barranco capotando de frente, eu e meu pai. Jesus. E engraçado que carro normalmente capota de lado, nós capotamos de frente, num barranco, e aí foi muito forte o capotamento, o carro acabou tudo. Quando a gente saiu, que a gente foi olhar o carro, a gente falou, não é possível que a gente Vocês saíram andando do carro? Saímos andando e foi inacreditável. E durante aquele tempo inteiro a gente estava andando e tudo, quando foi no hospital eu comecei a passar mal. Meu pai já sabia que tinha fraturado pelo menos uma costela, que já estava sentindo muita dor em cima, e quando eu cheguei no hospital, eu comecei a passar mal e querer desmaiar. E aí, naquele momento, eu considero que eu tive, sinceramente, foi a minha conversão, que eu me entreguei para Jesus. Porque ali eu falei para Deus, Deus, eu entendi que a cada capotada que aquele carro estava dando, a cada volta, o Senhor tirou a minha vida que eu tinha e agora é a sua em mim. E foi quando eu decidi realmente entregar minha vida para Jesus. Meu Deus, ali no hospital? Ali, no hospital, realmente eu fiz essa oração comigo mesmo. Falei, Deus, se eu não morrer, a minha vida é sua, eu não vivo mais para mim. Já não é o João mais que vive, mas é o Senhor em mim e através de mim. Deus. E diz aí a história que eu estou sabendo, que você saiu dali e o que você era de doido por um lado, você ficou de louco pelo Senhor no outro. Pois é, eu considero que foi meio como Paulo, quando ele era Saulo. Ele teve aquele encontro e ele ficou cego e no outro dia ele já estava falando de Jesus. Então, como eu tinha sido lá atrás doutrinado, eu já sabia o que falar. Já tinha uma base. Já sabia o que falar. Falou, ó, nem que se fosse sair correndo como o Jonas no meio da cidade, falando, se arrependam, porque Jesus está voltando. Você começou a pregar. E aí eu já comecei a falar do amor de Jesus para todo lado. E na faculdade? Na faculdade, para todo lado, na falar rua, do amor de amigos. Jesus, para todo lado. Eu comecei a viver uma vida para Jesus. Diz que você, certa vez, pegou todo o dinheiro que tinha e falou, eu vou dar para a obra de Deus, que eu quero ver o reino dele. Eu acho isso pouco. Agora eu vou contar uma engraçada. Já que eu sou da roça, o sonho de todo jovem é ter um carrão, uma coisa. O meu sonho sempre teve um cavalo dos meus sonhos. Eu ia falar isso aqui. Aí, ó. O meu sonho sempre foi ter o cavalo dos meus sonhos. Então, cadê o cavalo? Vamos. O cavalo dos meus sonhos, eu decidi vender o cavalo dos meus sonhos. Vendeu? Decidi vender, porque Jesus me falou, não é seu sonho, eu posso te dar muito melhor e eu tenho muito melhor para você. Seja aí ou seja aqui no meu reino, eu tenho muitos outros melhores para você. E eu decidi vender. E aí, quando eu decidi vender, eu não entendi para quê. Tá bom, vou vender, de repente o senhor não quer que eu fique com o meu cavalo, porque eu estou gastando alguma coisa e tal, sem problema. Mas quando eu vendi o cavalo, eu peguei o dinheiro e falou, não, abençoa minha obra com esse dinheiro. E aí eu pude abençoar pessoas que convivem comigo, que estão do meu lado, pude abençoar a obra de Deus diretamente mesmo. E aí foi uma loucura, porque isso aí repercutiu. Essas loucuras não têm parado. Ah, não tem parado, porque eu acho que isso é pouco ainda, eu acho isso muito pouco. Pelo que você fez lá atrás, nas trevas, agora fazer para a luz. Ah, eu acho isso muito pouco, eu acho que assim, como eu gastei tanto dinheiro em tantas festas, em tantos lugares, assim, que na realidade o final de tudo aquilo, eu acredito que todo jovem que estiver assistindo, o final de toda balada, o final de todo depois do motel, quando ele chegar no quarto dele, vai ser o vazio. E hoje não tem esse vazio mais. Que isso, tem uma loucura inexplicável por Jesus. Tem uma loucura inexplicável e tem um Espírito Santo que quando a gente chega e vai dormir, ele não nos deixa dormir porque simplesmente ele quer falar conosco, ele quer falar o nosso coração.
Então, João, eu quero mandar para você agora a pergunta mais doida. Nunca é tarde para quê? Voltar para Jesus. Para voltar para Jesus. Nunca é tarde. Se alguém estiver assistindo, às vezes falar assim, não, sabe, não quero, não dá, nunca é tarde. Ele sempre vai te resgatar onde ele estiver. Sabe, se estiver na melhor festa, na melhor balada, com as melhores mulheres, o melhor é ele para você. Vamos abençoar quem está nos assistindo? Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas e nós declaramos agora, se tem algum filho pródigo nos assistindo, sim, traz essa menina de volta para a casa do Pai, assim como trouxe o João. Mas não é trazer para poder ficar ali de espantalho, de figurante, é para trazer para ser como ele, sim, alguém que chega no reino de Deus para fazer a diferença em nome de Jesus. Uhul. Amém? Glória a Deus. Que gostoso de te entrevistar. Deus te abençoe.